Caros amigos? Vamos falar hoje sobre conceito e memória. Cuidado, não é conceito de memória, tá? Apresentar aqui a importância dos conceitos. O que é um conceito? Porque é importante a construção do conceito, dos objetos, do conceito de algum fenômeno para a memória. Primeiro, o que é um conceito? Um conceito é o que geralmente falamos por definição. Definir algum fenômeno, definir algum objeto é importante? É. Por que o cérebro tem que definir os objetos? Por que é importante que o cérebro compreenda o conceito das coisas? Por quê? Porque a partir do conceito que você tem a noção sobre algum fenômeno. Os conceitos geralmente descrevem e dão para o cérebro uma informação detalhada sobre a composição de um fenômeno ou de algum objeto. Isso é importante? É, aliás, o fundamento da ciência, o fundamento do conhecimento consiste na decifração dos fenômenos e essa decifração é que indica exatamente o conceito das coisas. O que é uma definição e o que é um conceito? Um conceito, definição, é a descrição pormenorizada de algum objeto ou de algum conceito, de alguma palavra, portanto, de algum fenômeno ou de algum fato. Se eu quiser, por exemplo, dar o conceito do relógio, tá? Eu tenho que saber a composição do relógio, a matéria do relógio, a forma do relógio, a espessura do relógio e a função, principalmente a função do relógio, que é o fim pelo qual o relógio foi feito. Se eu tiver essas informações, eu tenho capacidade para dar o conceito sobre este objeto chamado relógio. Tá? Isto acontece também na ciência. Na ciência é preciso pegar cada fenômeno que nós estudamos e conceituarmos. Conceituar é tirar as propriedades do objeto que nós queremos saber ou do fenômeno que nós queremos saber. O cérebro, ele guarda cada fenômeno com detalhes apropriados para depois lembrar esse fenômeno de forma muito prática. Por exemplo, quando nós olhamos para um objeto, para um relógio, por exemplo, eu estou aqui o relógio porque é mais prático, porque é o que eu tenho aqui agora. O cérebro, ele olha para esse objeto, ele tira informações importantes deste objeto. Quais são as informações importantes desse objeto? É a espessura, tá? A forma do objeto, ela já é física, tá? A cor do objeto e principalmente a função. E essas informações é tida pelo cérebro através dos órgãos de sentido. Quais são? 5. O tato, a visão, o paladar, o olfato e a audição. A visão, ela é dos sentidos que oferece muito dado para o cérebro. É a partir da visão que o cérebro consegue extrair de algum fenômeno, de algum objeto, a cor, tá? E a forma de distante, tá? Do objeto, porque a forma também pode ser tida através do tato, do impacto que do contato que nós temos com o objeto. Portanto, é importante isso. Ao termos o conceito sobre algum objeto, nós oferecemos propriedade para que o cérebro reconheça uma informação de forma detalhada. E esses detalhes é que dão propriedade para o cérebro reconhecer e pela próxima o cérebro conseguir definir esse objeto e saber dizer alguma coisa sobre o objeto. Portanto, os fenômenos na educação e na aprendizagem também acontecem do mesmo jeito. Para nós termos o conceito de alguma coisa, nós precisamos ter outras partes que compõem aquele objeto e nós decorarmos ou termos a apreensão do conhecimento das partes que compõem aquele conhecimento. Só assim o cérebro terá propriedades para falar sobre o conhecimento. É como termos a impressão de alguém. Não é possível, não é de bom tom nós falarmos sobre a vida de uma pessoa se nós não tivermos contato com a história da vida desta pessoa. Portanto, tudo que nós vamos falar é enunciar um juízo que não faz relação com a verdade. E a verdade aí é enganada, a verdade é traída. Portanto, nós não temos a verdade sobre um fenômeno, mas
queremos falar sobre o fenômeno. Não é possível. Se for possível, nós vamos roubar a justiça do justo, se calhar, podemos assim dizer, e falarmos coisas que não condizem à verdade. E isso não é bom. Portanto, a importância dos conceitos, de sabermos o que é um conceito e do porquê é que é importante termos um conceito, é exatamente para o cérebro ter propriedades para enunciar um conteúdo, para falar um conteúdo. E agora quero falar para os estudantes e para aqueles que andam nas academias. Todo e qualquer conceito, ele precisa de propriedades. Propriedades em termos de matéria do fenômeno que nós queremos estudar, tá? A espessura, a cor, que é tudo isso é extraído através dos 5 sentidos que nós temos. Tudo isso nos dá uma espécie de informação para que o cérebro não se furte de saber e de dizer alguma coisa a respeito do fenômeno. Portanto, aí está a importância. Se tu que é acadêmico, estuda, você é estudante, é importante que cada matéria que você tem, você possa ter uma propriedade a respeito dessa matéria. Se você quiser saber o conceito de alguma coisa, você precisa ter mais conhecimento sobre esse conceito e falar muito mais, para você falar muito mais sobre ele. Portanto, leia mais livros, tenha contato com o dicionário, decifre as palavras, saiba o significado das palavras, tá? Para você, não só para você, mas o significado subjetivo e objetivo das palavras. Aí você terá uma espécie de propriedade para falar sobre as coisas e sobre os conceitos. Muito obrigado, acompanhe a nossa página, esteja sempre perto aí dos assuntos que nós estamos a tratar e não se esqueça, sugira para nós algum assunto e nós estaremos aqui para abordar. Abraços.